Se ela não está interessada, é porque você abordou como todos os outros. Sim, você foi mais um. Previsível, óbvio, ansioso. E o que é óbvio, ela ignora. Não porque você é menos, mas porque você não causou nenhum impacto. Homens vivem reclamando. Ela me ignorou. Nem olhou para mim. Fui rejeitado de cara. Mas ninguém para pensar no como você chegou, no como você se posicionou, na energia que você transmitiu. A maioria dos caras entra numa abordagem já esperando ser rejeitado. E adivinha? São mesmo. Porque transmitem fraqueza, transmitem necessidade. E necessidade nunca foi atraente. Você precisa entender o seguinte: atração não é escolha lógica, é sensação. Ela pode não estar interessada no começo, mas se você provocar a emoção certa, ela muda de ideia sem nem perceber. Não é sobre aparência, é sobre presença. Não é sobre frases prontas, é sobre linguagem corporal, tom de voz, ritmo. É sobre como você entra na mente dela sem forçar. E sim, existe uma forma de fazer isso. Neste vídeo, você vai aprender 10 estratégias para abordar qualquer mulher de forma diferente, inesperada e magnética, mesmo que, inicialmente, ela nem te note. E acredite, o maior erro é tentar convencer uma mulher. O certo é despertar nela algo que ela nem sabia que queria sentir. Se você aplicar o que está aqui, vai parar de ser ignorado e começar a ser notado. Vai parar de tentar a sorte e começar a controlar o ambiente, porque mulher sente, e quando você acerta a emoção, a mente dela segue. Se você está pronto para deixar de ser descartável e se tornar irresistível, fica comigo até o fim. Vai doer um pouco, porque a verdade incomoda, mas vai mudar tudo, porque a verdade liberta. 1. Haja como se já fosse desejado. Essa é uma das atitudes mais poderosas e mais ignoradas pelos homens. A maioria se aproxima de uma mulher partindo do princípio de que ela é superior e que você tem que conquistar o direito de ser notado. Esse comportamento já te coloca abaixo, e ela sente. Agora, muda o cenário. Você se aproxima com uma postura que transmite naturalidade, leveza e certeza de que você é o tipo de homem que mulheres desejam. Não arrogância, mas convicção. Isso muda tudo, porque a sua energia muda, a sua linguagem corporal muda, e o mais importante, a forma como ela te percebe muda. Quando você já age como se fosse desejado, com calma, sorriso confiante, olhar firme, você não transmite necessidade. E mulheres são naturalmente atraídas por aquilo que parece já ser desejado por outras. É o chamado efeito social de valor. Homens que são disputados não imploram. Homens que têm opções não se desesperam. Homens que sabem o que oferecem não pedem validação. Se você se aproxima como quem tem algo valioso e não como quem está pedindo atenção, ela vai te olhar diferente. Mesmo que ela não esteja interessada de início, essa postura ativa o senso de curiosidade e comparação. Por que ele está tão seguro? Ele deve estar acostumado com atenção. E só esse pensamento já muda o jogo. A crítica aqui vai para o comportamento carente. Cara que já chega sorrindo demais, elogiando demais, se explicando demais. Isso não atrai. Isso mostra que você já se colocou como inferior. Agora, quando você entra em qualquer ambiente como se pertencesse ali, sem precisar provar nada, você não força a atenção, você atrai naturalmente. Isso vale para uma conversa casual, uma abordagem direta ou até um simples olhar. A postura fala por você. Lembre-se, a maioria das mulheres só reage ao que você transmite. E se você transmite que já é desejado, mesmo sem dizer nada, ela vai começar a se perguntar por quê. E esse porquê é o início do interesse, mesmo quando ela jura que não está. 2. Não tente agradar, cause curiosidade. Se você começa uma conversa tentando agradar, já perdeu metade do jogo. A maioria dos homens acha que ser gentil, sorridente e fofo vai conquistar a atenção de uma mulher.
Mas isso só reforça uma coisa na cabeça dela. Você está tentando ser aceito. E quem tenta demais ser aceito se torna previsível. Mulher não se envolve com quem a trata como uma rainha desde o primeiro minuto. Ela se envolve com quem faz ela pensar, questionar, imaginar. Com quem não entrega tudo logo de cara. Com quem cria dúvidas ao invés de respostas rápidas. A curiosidade é mais poderosa que a beleza. Ela prende mais que elogios. Ela vicia. Por isso, ao invés de elogiar a aparência dela, como todos os outros fazem, diga algo que a faça parar e pensar. Um comentário inesperado, uma observação sutil, uma brincadeira leve com algo que ela falou ou veste. Não seja ofensivo, seja diferente. E aqui está o erro que muitos cometem. Querem ser aceitos antes de serem notados. Já chegam se moldando ao que acham que ela quer ouvir. E isso, aos olhos dela, é fraco. Você mostra que está disposto a abandonar quem é só para agradar. Isso não é atraente, é esquecível. O homem que causa curiosidade faz perguntas que fogem do óbvio. Não pergunta onde ela mora ou o que ela faz. Ele fala pouco, mas com intenção. Ele observa mais do que tenta impressionar. E, principalmente, ele não entrega o próprio jogo de cara. Ela sente que tem algo por trás, mas não sabe exatamente o que. E essa incerteza ativa o interesse. Quando uma mulher sente que você é diferente, e não por esforço, mas por essência, ela começa a prestar mais atenção, mesmo que, no início, não estivesse. Porque a curiosidade cria espaço emocional, e tudo que ocupa espaço na mente pode se transformar em atração. Pare de tentar agradar e comece a provocar perguntas. Pare de buscar aceitação e comece a construir presença. E lembre-se, ela pode resistir a um elogio, mas não resiste a um mistério. 3. Use o silêncio como arma de impacto. A maioria dos homens tenta preencher cada segundo do contato com palavras, explicações, elogios ou histórias. O medo do silêncio é tão forte que eles sentem que, se não falarem, vão perder a atenção da mulher. Mas o que eles não percebem é que o silêncio, quando usado com presença, é uma das armas mais poderosas que existem. Homens que sabem usar o silêncio com intenção transmitem controle. Transmitem segurança. Eles não precisam se justificar o tempo todo. Não têm pressa em responder. Não se atropelam para tentar manter a conversa viva. Eles entendem que o peso de um silêncio bem colocado vale mais que 1000 palavras nervosas. Sabe o que uma mulher pensa quando você fica em silêncio, olhando com calma, ouvindo sem reagir rápido? Ela pensa: ele não está tentando me impressionar. Ele parece diferente. Por que ele não se apressa? O que ele sabe que os outros não sabem? E aí você planta algo fundamental: dúvida e presença. O silêncio cria tensão, cria ritmo, faz com que ela sinta que precisa preencher o espaço com a própria atenção, e não você. Isso muda a dinâmica completamente. Ela passa de espectadora para participante ativa, tentando entender o que você está pensando, querendo saber mais. Aqui vai a crítica. Muitos caras falam demais porque estão desconfortáveis com si mesmos. E esse desconforto vira carência. Se você precisa da aprovação dela a cada frase, você nunca vai parecer seguro. Você só vai parecer ansioso. E ansiedade é o oposto de atração. Já o homem que usa o silêncio com calma, que faz uma pausa antes de responder, que olha sem pressa, que simplesmente respira e deixa ela sentir o momento, transmite domínio total da situação. Ele não está tentando correr. Ele está controlando o tempo. E quando você controla o tempo, controla a emoção. E quando você controla a emoção, você se torna impossível de ignorar. Não fuja do silêncio. Use ele como sua vantagem. Porque quando você não fala, ela começa a pensar. E tudo que ocupa a mente dela começa a gerar interesse, mesmo quando não existia antes. 4. Ignore a beleza dela no início. Esse aqui vai doer, mas é necessário.
Quando você foca demais na beleza de uma mulher, você já se colocou abaixo dela. E pior, você se iguala a todos os outros homens que ela encontra todos os dias. Homens que vivem dizendo: "Como você é linda!" Você deve ouvir isso sempre. Nunca vi alguém assim. Resultado? Você vira só mais um. Quer saber o que realmente prende a atenção de uma mulher bonita? Um homem que não reage como se ela fosse algo fora do comum. Um homem que olha nos olhos dela com calma, sem ficar nervoso. Que trata ela com naturalidade. Que parece mais interessado no que ela transmite do que na aparência. Isso faz a mente dela travar por um instante. Porque ela não está acostumada com isso. Mulheres atraentes estão acostumadas a dominar o ambiente com a beleza. E quando alguém não é afetado por isso, esse alguém vira um desafio. E desafio é a base do interesse. Você não precisa fingir que ela é feia. Você só precisa mostrar, com postura e atitudes, que a beleza dela não te impressiona tanto quanto o resto do mundo. Homens que correm para elogiar perdem valor antes mesmo de começar. Homens que observam e conduzem a conversa sem pressa, sem bajulação, sem exagero. Esses causam impacto, porque se destacam. E mais, você mostra que já esteve com mulheres bonitas antes. Você mostra que beleza para você é normal, que o que te atrai vai além. A crítica aqui é clara. Quando você entrega elogio demais no início, você parece desesperado. Parece alguém que não está acostumado com mulher bonita. E aí, ela te coloca mentalmente na categoria dos que sonham, mas não tem chance. Agora, quando você ignora a beleza dela no início e foca em conversar com naturalidade, ela sente algo raro. Esse cara não está tentando me conquistar. E esse pensamento gera curiosidade e depois atração. Seja o cara que quebra o padrão. Enquanto todos estão elogiando o óbvio, você observa o que ninguém vê. E isso faz ela querer saber mais sobre você, mesmo que antes ela não estivesse nem aí. 5. Domine o ambiente com presença, não com palavras. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais engraçado da sala. Mas se você domina o ambiente com presença, tudo muda. Presença não é barulho, não é exagero, é energia. É como você entra, como você ocupa espaço, como as pessoas sentem que você está ali, sem você precisar fazer esforço para isso. O erro de muitos homens é achar que precisam falar muito, contar vantagem, se exibir, fazer piadas o tempo todo para chamar atenção. Mas isso, na maioria das vezes, soa forçado. A verdadeira presença é silenciosa. É quando você entra num lugar e as pessoas notam, sem você precisar abrir a boca. Quer um segredo? Mulheres reparam primeiro na postura, depois no que você diz. Elas notam como você anda, como você olha, como você reage. Um homem que está confortável consigo mesmo transmite segurança. E segurança é atração. Ficar calado, mas com o corpo alinhado, olhar firme, respiração calma e postura reta já diz tudo. É como se o seu corpo dissesse: "Eu estou no controle." E aí, mesmo que ela nem estivesse interessada, ela começa a perceber sua presença. Você se destaca entre os que estão tentando aparecer. Porque você é o único que não parece precisar disso. A crítica aqui é simples. Homens tentam dominar com excesso de atitude, quando o certo seria dominar com intenção e controle emocional. Aqueles que se mexem menos falam com mais pausa, têm gestos firmes, olham no olho sem pressa. Esses passam sensação de força, e mulher sente isso no ar. Você não precisa ser o centro da conversa, basta ser o ponto de equilíbrio da sua própria energia. É isso que impõe respeito, admiração e interesse. E mais, quando você tem essa presença forte, tudo o que você diz depois tem mais peso. Uma frase simples, saída da sua boca, impacta mais do que 1000 elogios desesperados vindos de outro cara. Presença de verdade não se força, se constrói. E quando você domina o ambiente com ela,
Até quem não te notou no início começa a olhar, inclusive ela. E ela vai querer saber: quem é esse cara? E é aí que o jogo começa a virar. 6. Fale com os olhos antes da boca. Antes de você abrir a boca, ela já te sentiu, já te leu. Já percebeu se você é um homem inseguro, carente ou confiante. Tudo isso através do olhar. E é por isso que muitos homens já perdem antes de dizer qualquer palavra, porque o olhar deles entrega medo, dúvida, ansiedade. E mulher sente isso em segundos. Agora, quando você olha com firmeza, sem pressa, sem desviar rapidamente, você comunica algo muito mais forte do que qualquer cantada ou frase de efeito. Presença real. Seu olhar diz: eu sei quem eu sou. Não estou aqui para provar nada. Estou observando. E isso faz com que ela te enxergue de forma completamente diferente. Mulheres são visuais e emocionais. Elas notam o jeito como você olha. Um homem que fala com os olhos transmite intenção. Um homem que desvia o olhar o tempo todo transmite hesitação. E aqui está o ponto: olhar não é encarar. Não é ficar com cara de maluco olhando fixamente. É saber manter o contato por tempo suficiente para ela sentir a sua energia. E então, desviar com calma, criando uma tensão leve, sutil, que permanece mesmo quando você vira o rosto. Muitos homens, ao se aproximar, fazem tudo certo, mas erram no olhar. Chegam já olhando para o chão, para o lado, para a boca dela, para o celular, menos nos olhos. E isso destrói a conexão instantânea que poderia ser criada. O olhar é o primeiro toque, mesmo sem contato físico. A crítica aqui é direta. Você está tentando impressionar com palavras quando deveria estar conectando com atitude silenciosa. O olho é uma janela. E quando ela vê que você não está desesperado, nem descontrolado, mas presente, confiante e calmo, ela baixa a guarda. Use o olhar como entrada, como um primeiro convite. Depois, quando você finalmente fala, tudo tem mais força, porque ela já te sentiu antes. E a verdade é, mulheres são atraídas por homens que elas sentem, não por aqueles que apenas falam bem. Fale com os olhos. Diga: eu estou aqui, sem dizer nada. E mesmo que ela não estivesse nem aí no início, esse detalhe sutil pode ser o primeiro gatilho para mudar tudo. 7. Corte a validação dela com humor. Uma das coisas mais poderosas e menos usadas por homens é a habilidade de tirar uma mulher do pedestal sem ser agressivo, sem ser grosso, e sim com leveza e humor. Porque toda mulher, principalmente a mais bonita, está acostumada a ser colocada como centro da atenção. Todos querem agradar, todos querem validar, todos concordam com tudo que ela fala. Resultado? Ela não respeita nenhum. Agora entra você. Você ouve ela falar algo óbvio e responde com um sorriso. Ah, tá querendo impressionar, né? Ou ela faz um comentário se achando e você devolve. Calma, ainda nem te dei a nota final. Não é ofensa. Não é grosseria. É brincadeira com confiança. E isso quebra completamente o padrão mental dela. Você sai do lugar comum. Você mostra que não está hipnotizado. E mais importante, você mostra que tem personalidade. O homem que sabe usar esse tipo de humor sutil se destaca de todos os outros. Porque, em vez de correr atrás da validação dela, ele inverte o jogo, faz ela querer impressionar, faz ela tentar conquistar sua atenção. Mas aqui vai um aviso: isso só funciona se você estiver relaxado. Se você for fazer esse tipo de comentário e depois se justificar, pedir desculpa ou ficar nervoso, esquece. A segurança na brincadeira é o que faz tudo funcionar. A crítica vai para os que acham que tem que tratar a mulher como intocável. Isso só te faz parecer mais um fã, não um homem de valor. Mulher de verdade não quer um servo. Ela quer alguém que saiba provocar, desafiar, fazer ela rir e, ao mesmo tempo, manter a classe. Cortar a validação dela com humor mostra que você não está ali para adorar, está ali para interagir como igual.
E isso, para ela, é magnético. Mesmo que antes ela nem estivesse interessada, a leve provocação gera uma faísca. E essa faísca pode virar fogo, seja leve, seja direto. E mostre, com um sorriso no rosto, que ela não vai te dominar só com beleza e atitude. Você é diferente. E ela vai sentir isso rapidinho. 8. Crie tensão, depois alivie com calma. A maioria dos homens quer que tudo aconteça rápido. Atenção rápida, atração rápida, conversa fácil, clima imediato. Só que mulher não se conecta com pressa. Ela se conecta com emoção em camadas, com tensão bem construída, com o jogo sutil entre expectativa e alívio. Você quer atrair uma mulher, mesmo que ela não esteja interessada? Não entregue tudo logo. Crie tensão. Fale algo enigmático e mude de assunto. Chegue perto, depois se afaste com naturalidade. Toque o braço dela por 2 segundos e depois continue falando como se nada fosse. Essas pequenas ações criam um pico emocional. É como se o corpo dela sentisse algo, mas a mente ainda não entendesse o que foi. E aí nasce a curiosidade, o interesse, a dúvida e a vontade de continuar ali só para entender melhor o que está acontecendo. Mas aqui está o segredo. Você não pode manter a atenção o tempo todo. Se fizer isso, ela se cansa. Fecha as portas. Por isso, depois de criar um momento, você alivia. Sorriso leve. Comentário engraçado. Tom de voz tranquilo. É como se você dissesse com o corpo: eu sei exatamente o que estou fazendo. E ela sente isso, mesmo sem perceber. Homens inseguros criam tensão por acidente e depois quebram tudo tentando consertar com excesso de palavras ou atitudes carentes. Homens que dominam o próprio valor sabem que a tensão é a ponte para a conexão. Eles criam expectativa e controlam o ritmo emocional da conversa. Essa é uma das habilidades mais atraentes que existem. Você faz ela sentir algo diferente, sem explicar. E isso tira o controle dela. Ela não estava interessada? Agora está se perguntando por que não consegue parar de prestar atenção em você. A crítica é para quem acha que tem que ser direto e resolver tudo logo. Não. Mulher gosta de se envolver no mistério. Gosta de emoção escondida. Gosta de tensão que não é agressiva, mas envolvente. Crie o momento. Alivie com calma. E observe como até a mais desinteressada começa a jogar no seu ritmo, sem nem perceber. 9. Saiba sair no auge, não na rejeição. Homens que sabem a hora de sair deixam uma impressão muito mais forte do que aqueles que ficam insistindo até serem rejeitados. O erro mais comum é tentar prolongar a conversa ou a presença quando o clima já esfriou ou quando ela ainda não demonstrou tanto interesse. Resultado? Você força. E tudo que é forçado se torna desconfortável. O homem que entende seu valor nunca espera ser dispensado. Ele se despede no ponto alto, no momento em que ainda tem a atenção dela. Ele vai embora quando ela ainda está curiosa, quando ainda quer ouvir mais. E justamente por isso, ela vai lembrar dele. Isso ativa um gatilho silencioso. Por que ele foi embora tão cedo? Será que ele percebeu algo em mim? Ele estava realmente interessado? Essas perguntas plantam a dúvida. E a dúvida é o que mantém você vivo na mente dela. Enquanto isso, o cara que fica demais, fala demais e força demais. Vira só mais um que não entendeu o próprio timing. Pior ainda, perde o respeito e o pouco interesse que poderia ter nascido. O segredo está em entender o momento certo. Você falou algo interessante? Conectou em um ponto? Ela riu, demonstrou envolvimento? Ótimo. Faça uma saída limpa. Pode ser com uma frase leve, tipo: curti essa troca, mas vou deixar esse mistério para outro momento. E pronto. Você não implorou. Você não mendigou mais atenção. Você saiu no auge. Isso mostra que você tem controle emocional. Mostra que não precisa da atenção dela. E, acima de tudo, mostra que tem vida própria. E é isso que a maioria não tem. A crítica é dura.
Se você espera o momento em que ela começa a se afastar para ir embora, você já perdeu. Você mostra que estava disponível até o fim. Você mostra que não tem mais nada acontecendo. Mas o cara que sabe sair na hora certa, esse sim é lembrado. Porque ele foi embora deixando um vazio, deixando vontade demais. E tudo que deixa vontade demais, deixa saudade. Saiba parar antes do tá bom. E você será lembrado como aquele cara diferente. Mesmo que no início ela nem pensasse em você. 10. Transforme a frieza dela em desafio pessoal. Quando uma mulher demonstra frieza ou desinteresse, 90% dos homens reagem de duas formas: ou desistem na hora, ou tentam forçar conexão com elogios, insistência ou excesso de atenção. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma: ela está no controle. Mas o homem que realmente entende o jogo olha a frieza como um desafio silencioso. Não um obstáculo para implorar, mas uma oportunidade para mostrar quem é que dita o ritmo. A mulher fria quer ver como você reage. Ela está testando sua maturidade emocional, sua confiança, sua postura. Ela quer saber: será que ele vai se desmontar só porque eu não sorri? Será que ele vai ficar inseguro porque não dei abertura? E, infelizmente, muitos ficam. Agora, o homem que transforma isso em jogo não muda de postura. Ele mantém o mesmo tom calmo, o mesmo olhar firme, a mesma leveza na conversa. Ele age como se a frieza dela não tivesse nenhum efeito. E esse comportamento quebra o roteiro que ela já está acostumada. Ela esperava te controlar com distância. E você simplesmente não se move. Mais ainda, você responde com classe, com sutileza, com aquela provocação leve que inverte o papel. Hoje você tá difícil, ou é só pose mesmo? Pronto, você expôs o jogo dela, com humor. E isso muda tudo, porque você não atacou. Você brincou com segurança. A crítica aqui é pro cara que se ofende fácil, que já se retrai ou tenta compensar o gelo dela. Isso só reforça a ideia de que ela tem mais valor. O homem que transforma frieza em desafio mostra que está ali por escolha, não por necessidade. E mostra que ele pode se retirar a qualquer momento, sem drama, sem crise. A frieza dela não deve te parar, deve te despertar. Porque se você reage com firmeza, leveza e controle, ela começa a se perguntar por que você não está reagindo como os outros. E aí a dúvida vira interesse, e o interesse vira atração. Frieza é só uma porta fechada. O homem certo entra pela janela, sorrindo, e deixa ela se perguntando por que, de repente, quer tanto abrir aquela porta. Você não precisa de sorte, aparência absurda ou frases prontas para atrair uma mulher. Você precisa de controle emocional, presença e comportamento masculino real. O que faz até uma mulher inicialmente desinteressada mudar de postura é o impacto silencioso de quem sabe o que está fazendo. A maioria corre atrás de atenção. Os poucos que entendem o jogo fazem ela correr atrás de resposta. Agora me diz, qual dessas atitudes você mais erra ou já aplicou e viu resultado? Comenta aqui embaixo, compartilha sua experiência e vamos trocar essa ideia entre homens que estão realmente evoluindo. Eu leio tudo e vou responder quem estiver nessa jornada comigo. Tamo junto. Esse conteúdo é para quem joga para vencer, não para agradar. Vamos dominar o jogo.